Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda ao Direto Quadri. Estamos aqui mais um dia, sexta-feira gostosa, não sei como é que tá aí, mas aqui em São Paulo, gente, tá um dia tão lindo. Tá um céu azul maravilhoso, um tempinho gostoso, assim, fazia tempo que eu não tinha um dia tão gostoso. Eu não sei vocês aí, mas acordei cedo para fazer as minhas mentorias, das consultas individuais da turma e, nossa, o dia passou super bem aqui. Não sei como é que vocês estavam. O 247 foi muito legal também, para quem tava lá. A gente falou sobre algumas dúvidas que as pessoas tinham, teve depoimento, então assim, foi muito legal mesmo, pessoal. Sejam muito bem-vindos, então. Para quem está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Para quem já me segue, já vem para cá sempre, seja muito bem-vindo novamente, né? E para quem está assistindo a reprise, também seja muito bem-vindo, tá, pessoal? Antes da gente começar, eu só vou explicar um pouquinho como é que funciona o Direto Quadri. O Direto Quadri, então, é uma live que acontece todos os dias de segunda a sexta, às 5 horas da tarde, e a gente sempre fala de assuntos importantes para ajudar você a combater as suas inflamações através da alimentação, sem efeito colateral, de uma maneira natural, saudável e gostosa, tá? Então, pessoal, é muito importante tudo isso que a gente faz aqui, porque a gente ajuda vocês a ter consciência alimentar para poder combater as inflamações que, ó, muitas vezes a gente vem vivendo há muitos anos com essas inflamações e com esses sintomas e nada do que a gente faz dá certo. Então aqui é um momentinho aí que vocês vão ter vários insights para começar a dar esse primeiro passo no combate às suas inflamações, ok, pessoal? Como é que funciona assim? Normalmente eu falo aí mais ou menos uma meia horinha, 40 minutos, né? Entre meia hora e 40 minutos. E depois a gente parte para as dúvidas de vocês. Então se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem aí nos comentários. Depois a gente volta para falar sobre essas dúvidas aqui, tá bom? Pra quem também não sabe, eu tenho meu computadorzinho aqui, ó. Meu computadorzinho fica aqui do meu lado. E eu sempre checo ele pra ter certeza que eu não vou esquecer nada do assunto que eu vou falar com vocês. Então, deixa eu até colocar aqui o que a gente vai falar hoje. Aqui. E aí, normalmente eu dou uma olhadinha aqui pra ter certeza que todo o conteúdo de vocês, ele está sendo dado, né? Que eu não esqueça nada aqui, porque às vezes é tanta informação e às vezes eu me envolvo com vocês aí, eu não quero perder nada do que a gente vai falar hoje, ok, pessoal? Então vamos lá. O que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho que a maioria das pessoas, quando pensa em combater a inflamação, elas têm dificuldade de tirar, né? Ou dificuldade de se adaptar, que é o açúcar, gente. E quando a gente fala em açúcar, eu tô falando do açúcar, tanto o açúcar que está na farinha branca, que na verdade é um açúcar, só que ele tem outro nome, né? A gente fala que a gente não come doce, mas de repente a gente come um pão francês, tem açúcar. Ou então o açúcar mesmo de um doce, tá? Para adoçar o sabor doce dos alimentos. E eu percebo que muitas vezes, não aqui só, né? Nas lives que a gente faz aqui ao vivo, nas mentorias que eu dou individual, no programa Comida que Transforma, existe assim uma dificuldade muito grande, né, da gente poder passar por esse momento de substituição dos tipos de açúcar que a gente usa, né? Primeiro porque o nosso organismo é muito viciado em açúcar, né? Se a gente pensar hoje, a base da nossa alimentação, né, ocidental, ela é baseada em carboidratos e açúcar, né, de todos os tipos. Então a gente tá aí acostumado e bombardeados com muitas informações e com muita alimentação que realmente impulsiona o consumo do açúcar, né? E mais do que isso, né? O açúcar, para quem não sabe, ele é muito viciante. Muita gente às vezes fala assim, Dri, nossa senhora, eu não tenho força de vontade. Quando eu vejo, eu já tô comendo um açúcar, já tô, sabe, invadindo a geladeira e comendo aquilo tudo que tá na minha frente porque eu não tenho força de vontade. E isso não é verdade, tá, gente? Lógico que existe uma força de vontade, uma mudança de hábito, né? Mas também existe o quê? Uma necessidade fisiológica do corpo precisar desse elemento. Porque quanto mais açúcar, quanto mais farinha branca e quanto mais açúcar a gente come, mais a gente vai precisar disso, né? É um ciclo muito grande. Então a gente come, né, o açúcar. Esse açúcar eleva o nosso índice glicêmico no sangue, a gente fica todo feliz, depois acontece o quê? O açúcar baixa no nosso sangue e a gente tem essa vontade desesperada de comer açúcar de novo, tá? Então dos grandes desafios é como é que a gente faz para substituir um açúcar, né? Será que dá para substituir? Será que dá para comer um açúcar mais saudável? E é isso que a gente vai falar hoje, né? E para isso tem uma pequena mudança aí, tá? E aí eu quero fazer a pergunta para vocês que estão aí, pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que a Tâmara, né, que é a nossa protagonista da vez hoje, né? Vocês são protagonistas daí das lives, as protagonistas da turma, e vamos começar com isso primeiro. Quem é protagonista das lives, coloca aí, protagonista das lives.
E quem é protagonista das turmas, turma 13, turma 12, turma 10, turma 9, coloca aí pra mim, que eu também quero saber quem são as protagonistas do curso e quem são as protagonistas das lives, que sempre estão aqui comigo, tá? É super legal a gente aprender isso. Então, pessoal, voltando um pouquinho ao assunto, o que acontece? Quando a gente começa a pensar numa substituição, vem algumas substituições que a gente vê na cabeça, né? O adoçante, vem, Dri, posso substituir então o açúcar branco pelo açúcar mascavo? Posso substituir então o açúcar branco pelo açúcar demerara? E o mel? Será que o mel, não, é legal ou não, né? Olha lá, ó, turma 13, live, turma 13 autoimune, que demais, Renate, então, você tá aí, das lives, então assim, tá todo tipo de protagonista aqui, protagonista da Adri, protagonista da turma 12, protagonista das lives, a Célia tá falando, das lives. E ó, pessoal, quem tá chegando pela primeira vez, não fique triste, tá? Você pode não ser protagonista ainda, mas se você continuar aqui, ó, me seguindo aqui, você vai começar a ser as protagonistas das lives, que são pessoas que não necessariamente estão no curso ainda, mas que me seguem sempre. E tem aí as protagonistas das turmas, né? Que além de me seguir nas redes sociais, também fazem parte do grupo aí da Comida que Transforma, que é o nosso programa de tratamento aí do combate à inflamação, tá bom? Mas tô muito feliz, olha só, todo mundo aí, gente, a turma 13 tá em peso aqui, que demais, tô muito feliz aí com vocês, muito bom, pessoal. Então vamos lá, existe um nomezinho aqui que eu vou falar pra vocês, que é a nossa protagonista da vez, o nosso ingrediente, que é a tâmara. E essa tâmara, eu quero que vocês coloquem aí pra mim, o que vocês acham da tâmara? Ponto número 1, vocês vão escrever assim, é um substituto saudável ou não é um substituto saudável? O que vocês acham que a tâmara é? Substituto saudável, se vocês acharem que é um substituto saudável, vocês vão colocar sim, é um substituto saudável, ou não. Só por sim ou não eu sei que sim é um substituto e o não é um substituto, pra gente ver o que vocês estão pensando aí, tá? E quando a gente fala em fruta, pessoal, é importante a gente lembrar. Ó, a Rochelle tá falando que nunca usou tâmara, olha que interessante. Saudável, mas não gosto. Sim, saudável, ó, muita gente tá falando sim, vamos ver o que vem. Sim, a Simone tá falando. Sim, a Patrícia tá falando, sim, a Clareme diz que sim, substituto saudável. Jaqueline sim. A Malu tá dizendo que não sabe. A Célia tá dizendo que sim. Então lá, pessoal, vamos tirar essa dúvida, tirar essa prova dos 9 aí, tá? O que acontece? Uma coisa é importante a gente saber, tá? Independente do açúcar que a gente vai falar, e hoje a gente tá falando da tâmara, né? Por coincidência a gente já vai falar da tâmara e desvendar esse mistério da tâmara, mas eu quero que vocês tenham sempre uma consciência aqui, pessoal. Açúcar é açúcar, tá? Menor o índice glicêmico, maior índice glicêmico, vai ajudar, não vai ajudar? Açúcar, gente, é açúcar. Teoricamente, ele é um tipo de açúcar que pode elevar o nosso índice de açúcar. Às vezes vai levar menos, às vezes vai levar mais, mas o açúcar vai elevar o nosso índice glicêmico, tá? Então, não é porque a gente tá falando aqui, se for o caso que eu vou falar aqui da tâmara, que ela é maravilhosa, que ela tem isso, que ela tem isso, gente, aquilo, vocês vão falar assim, nossa, a Adri falou que a tâmara é maravilhosa, que ela é um alimento super legal, porque tem isso, vou comer uma tigela de tâmara todo dia. Não é isso, tá, pessoal? É uma substituição saudável. É a gente tirar o que a gente, de repente, está consumindo hoje para acrescentar o que a gente pode melhorar na nossa alimentação, né? Então, como todo açúcar, tem que comer com o quê? Com tranquilidade, com equilíbrio, tá? Não é porque uma coisa é saudável, lembra que eu sempre falo isso pra vocês? Não é porque uma coisa é saudável que a gente tem que, né, comer 30 pedaços, ou 2 tigelas, ou 2 quilos de alguma coisa, tá? Então vamos sempre lembrar que quando a gente fala de açúcar, a gente tá falando de um ingrediente, de um macronutriente, né? Que vai elevar o nosso índice glicêmico, tá? Mais ou menos, mas ele vai. Então, partindo por esse pressuposto aí, gente, a gente sabe que as frutas têm um tipo de açúcar, né? Então vamos lá lembrar. O açúcar presente nas frutas é a frutose, né? A gente tem glicose, a gente tem sacarose, a gente tem frutose. E um dos açúcares, os açúcares presentes nas frutas são as frutoses, tá? Então é importante a gente lembrar isso, ok? E as tâmaras, gente, além delas terem, então elas têm frutose, tem um açúcar, tá? Que é um açúcar natural dela. Elas são o quê? Recheadas de vitaminas, minerais, fibras
tá? E tem um benefício muito grande, notável para nossa saúde. Então é sim uma substituição de um açúcar branco, de um demerara, de um mascavo para tâmara. Com certeza vocês vão estar fazendo uma escolha saudável aí, tá? E ela é, como eu falei, por ela ser muito docinha, ela tem um gosto muito doce, ela é um substituto muito grande para o açúcar, né, que a gente pode usar. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho aqui em casa, quando eu viajei eu comprei, é um néctar de tâmara, gente, é incrível. Eles fizeram, pegaram, e lá na lista de ingredientes, sabe o que tem? Tem tâmaras orgânicas, só. Então eles pegaram as tâmaras, devem ter cozinhado as tâmaras, feito aquele néctar, depois devem ter colocado para poder ficar só o néctar mesmo, né? Tipo um mel, né? Um mel de tâmara, se você pensar. E, gente, delicioso. Então você coloca, às vezes eu coloco no meu kefir de vez em quando eu não coloco stevia, às vezes eu coloco um pouquinho. Então, assim, é um mimo, gente. Mimo, o açúcar na vida da gente tem que ser mimo. Mimo é o quê? De vez em quando, tá? Só que esse mimo, ele pode ser ainda mais saudável. Então, assim, por que não a gente se mimar, né? Nos mimar com o açúcar, mas um açúcar saudável e gostoso. Então, isso é super importante, tá? E foi comprovado algumas coisas sobre a tâmara. Então, ela é um substituto, sim, muito saudável, né? Principalmente para o açúcar de mesa e os outros tipos de açúcar derivados da cana-de-açúcar. Com certeza, ela é uma substituição legal. E foi comprovado, vamos lembrar, gente, quando eu falo foi comprovado, a gente tem pesquisas científicas que comprovam tudo isso que eu tô falando, né? Não é a Adri que tá falando sozinha. Não é a Adri que tá tirando da cabeça, né, e falando pra vocês, não. Tudo isso aqui tem base científica, se vocês um dia precisarem, vocês me avisem, tá? Então foi comprovado através de pesquisas e de estudos que as tâmaras diminuem o colesterol e melhoram a boa saúde óssea. Olha que legal, a gente até vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas o que são as tâmaras, gente? Muita gente conhece, muita gente não conhece as tâmaras, mas vamos rapidamente falar o que são essas tâmaras. Então as tâmaras, elas são frutas, né? Muito que vem de origem do Oriente Médio, né? No Oriente Médio se consumia muita tâmara e milhões e milhões de anos atrás. Então uma fruta que existe há muito tempo, né? E é um tipo de fruta derivada de uma tamareira, tá? É uma tamareira que tem tâmara, que é uma espécie de árvore parecida com a palmeira, tá? Encontrada muitas vezes no norte da África, nas Ilhas Canárias, no Oriente Médio, no Paquistão, Índia e muitas vezes também na Califórnia, também tem bastante, tá? E existem vários tipos de tâmaras, gente. Então, às vezes vocês veem no supermercado a tâmara, aquela grandona que a gente vai falar, que é a mesodate, né? Que é aquela bem grandona. E tem as tâmaras comuns, que são as menorzinhas, tá? Por que elas são diferentes? Porque elas são de palmeiras ou de tamareiras diferentes, tá? Então isso aí é uma das coisas principais aí diferentes. Então a palmeira grande, tá? E a macia, né? Aquela tâmara mais macia, que é a mesodate, que é aquela grandona, que ela é na verdade até mais cara, elas são provenientes de um tipo, né, de palmeira que se chama mesodate, né? Date é tâmara em inglês, né? E elas vêm desse tipo de tamareira, né? E as tâmaras, elas são muitas vezes consumidas aí numa dieta mediterrânea muito boa, tá? Elas podem ser consumidas frescas, que é muito difícil a gente encontrar aqui, né? Porque a gente não tem a produção, então a gente não encontra. Ou as secas, né? Que é comum muitas vezes mais as secas do que as secas. E a tâmara, principalmente essa mesodate, ela tem uma cor de pele bem marrom profunda. Não sei se vocês já viram, e tem um sabor assim descrito ao caramelo. Gente, eu amo tâmara. Quando eu tô com vontade de comer um docinho, ou eu como, juro, tem duas coisas que normalmente as minhas primeiras opções, tá? Quando eu tô com vontade de comer um docinho. A primeira opção é um cacau, um chocolate 80% cacau. E às vezes que eu compro uns com umas dicas aí de uns toques de laranja, de limão. Ou a tâmara, sabe? Assim, pra mim é muito bom quando eu tô com vontade de comer um docinho. E as tâmaras, elas variam muito o quê? De tamanho, né? E muitas vezes desse tipo que eu tô falando pra vocês, tá? O que a gente encontra no Brasil normalmente é a tâmara mesodate, que é a grandona, e a tâmara normal, que ela é menorzinha, tá? E elas são boas, então, pra gente, pessoal? Vamos entender. Então, existem muitos benefícios, né, das tâmaras. Alguns dos principais benefícios eu vou falar agora pra você, tá? Que é muito legal a gente entender. Então, assim, a tâmara realmente pode substituir o açúcar e ele é um adoçante natural alternativo. Dri, qual que é o adoçante hoje que não aumenta o índice glicêmico, que não tem problema nenhum e que adoça e que é natural e que vocês recomendam? Gente, pra mim é o stevia, tá? Se vocês precisarem de um açúcar que não vai alterar o seu índice glicêmico, né? Até diabéticos, pré-diabéticos, diabetes 1, diabetes 2, problemas qualquer um sobre desequilíbrio nos nossos níveis de açúcar, hipoglicemia, enfim, tudo
que tá rolando aí em relação ao nosso índice glicêmico, o açúcar o stevia seria a melhor opção, porque não altera o índice glicêmico. Já a tâmara ou qualquer outro adoçante natural, ela vai alterar. Uns menos, porque vão ter um índice glicêmico mais baixo, e uns mais, tá? Então, as tâmaras, na verdade, elas servem como esse substituto aí de adoçante mesmo natural. Então, o que você pode fazer? Olha só, você pode comprar, onde que compra a tâmara? Ela é encontrada em hortifruti, tem muita tâmara hoje em dia, você acha em grandes hortifrutis, você acha às vezes em lojas de produtos específicos, né? Você acha a granel, você acha orgânico, você acha em potinho fechado, enfim, tem várias maneiras que vocês podem comprar. Mas normalmente supermercado hoje você já consegue achar, tá? Principalmente essa menorzinha, que é a tâmara normal, tá? E elas têm um doce, gente, delicioso. Elas são assim, eu não consigo decifrar aqui o doce de uma tâmara. Parece um caramelo, mas não é um caramelo, assim. Vocês têm que experimentar, gente, que é muito gostoso mesmo, tá? Algumas pesquisas, pessoal, mostram, olha só, uma ligação direta entre o consumo de açúcar nos alimentos e o aumento das taxas de diabetes. Isso a gente sabe, né? Então, a gente tem que procurar o quê? Que eu falo sempre pra você, comecei a aula falando, evitem comer demais, principalmente quem tem diabetes, né? Ela tem um índice glicêmico mais baixo do que o açúcar, tá? Mais baixo do que o mel, muitas vezes. Então, assim, se for uma opção que vocês queiram de índice glicêmico baixo, a tâmara é uma solução para vocês adoçarem os alimentos de vocês, tá? Mas com certeza ela é uma super substituição dos adoçantes aí, ok? Outra coisa que ela faz é diminuir o colesterol, gente. Então, um dos principais benefícios aí da tâmara é a diminuição dos níveis de colesterol não saudável, colesterol ruim, né? Então, quando a gente come as tâmaras, a gente aumenta o que provoca isso? A ingestão de fibras. Então, a tâmara é conhecida porque ela tem, além dela ser docinha, ela também tem uma concentração de fibras muito grande, o que torna ela, para quem é minha aluna e as nossas protagonistas das lives, torna ela o quê? Uma digestão mais lenta e um baixo índice glicêmico. Então não entra na corrente sanguínea como puro açúcar, porque tem muita fibra, né? Então isso faz que a gente já reduza realmente significativamente o colesterol ruim, principalmente o LDL, né, que é o colesterol ruim. Outra coisa importante, ela ajuda a prevenir a constipação. Olha que legal. Então, para quem tem uma constipação de média para baixa, né, quem não tem, lógico, uma constipação crônica, ela é muito legal. Por quê? Porque ela tem muita fibra. E essa fibra pode ajudar no bolo fecal, pode ajudar nos movimentos peristálticos e pode melhorar também a constipação, tá? Isso é bem legal. Outra coisa importante que a tâmara nos faz como benefício é a energia natural. Por ela ser uma fonte de carboidrato, né? Porque na verdade ela é uma fonte de carboidrato, né? Que é o quê? Que é um carboidrato que tem açúcar, que é a frutose, né? Ela pode ser uma ótima opção para pós-treino e pré-treino, para te dar energia, junto com uma gordura boa. Então vocês podem comer de repente uma tâmara com um pouquinho de abacate antes de treinar ou depois do treino, que isso aí vai te gerar uma energia boa e vai te gerar também uma gordura boa para você conseguir segurar aí todo esse pico aí de gasto de energia, tá? Que mais que ela é boa aqui? Deixa eu pensar aqui pra falar pra vocês, pra não esquecer. Outra coisa legal que ela faz, ela reduz, gente, o nível de triglicérides. Vamos lembrar o que é triglicérides? O triglicérides nada mais é do que um tipo de gordura, então é um lipídio, né, encontrado no nosso sangue, né? E o triglicérides alto, ele pode aumentar o risco muitas vezes de doença cardíaca, tá? E por isso que é importante manter sempre os nossos níveis de triglicérides em equilíbrio, tá? E as tâmaras, né? Elas vão dar um impulso muito saudável pro coração. Elas vão ajudar aí. Foi feito um estudo, olha só, no Journal of Agricultural Food Chemistry, provavelmente nos Estados Unidos isso aqui, que diz o quê? Olha só, que 10 indivíduos saudáveis que consumiam 100 gramas por dia dessas tâmaras Medjool, né, que é essas da grandona, eles consumiram 100 gramas por dia durante 4 semanas. E segundo esse estudo, o consumo dessas tâmaras reduziu os níveis de triglicérides no sangue em 8% dos participantes. Então olha que legal, gente. Além de você comer uma coisa saudável, gostosa, docinho, ainda você tem essa possibilidade de melhorar até o triglicéride no seu sangue, né? Então isso é bem legal. Outra coisa legal é que melhora a saúde óssea. Nossa, Adri, o que tem a ver a tâmara com os ossos? Olha só.
Existem quantidades significativas, tá? De minerais encontrados nas tâmaras, né? Que se tornam aí ela super estrela, né? Ela é um super alimento quando se trata de fortalecer os nossos ossos e combater as doenças ósseas dolorosas. Então ela é rica em cálcio, né, especialmente para o desenvolvimento e manutenção dos nossos ossos e também do nosso coração. Então ela mantém o coração, os nervos, os músculos, tudo isso muito bem, né? E os nossos sistemas corporais também muito legal. E também tem uma quantidade muito grande de fósforo, tá? E o que acontece com os fósforos? Com o fósforo? O fósforo em combinação com o cálcio, ele ajuda a otimizar os benefícios desse fortalecimento ósseo. Então, quando a gente combina uma quantidade de cálcio com o fósforo, essas duas coisas juntas, quando a gente consome as duas coisas juntas, a gente tem o quê? Um benefício de fortalecer os nossos ossos, né? A nossa para prevenir muitas vezes a osteoporose e todas essas dores que a gente tem óssea, tá? Que mais que é importante? Vamos lá. Então vamos falar um pouquinho agora sobre coisas práticas, tá? Qual que é a diferença então da Mesodate? Vocês vão ver, tá, gente? É M-E-D-J-O-O-L, Mesodate, que na verdade é a tâmara Medjool, né, Medjool, ou a tâmara normal. Existe diferença entre elas? Existe, devo comprar uma ou a outra? Por que a outra é mais cara e a outra é mais barata? Enfim, existem muitos tipos de tâmaras, tá, gente? É que a gente no Brasil, como a gente não tem o costume, a gente não produz, a gente tem normalmente esses dois tipos, tá? Mas o que acontece? Essa Mesodate, né, que é a grandona, ela tem algumas variedades da mesma planta. Então imagina que são plantas diferentes que produzem tipos de tâmaras diferentes, tá? Comparado às regulares, a menorzinha, a Mesodate, ela é maior, ela é mais suave, então ela é mais macia e ela é mais docinha, tá? Diferente das outras, né? Ela é um pouco mais docinha. E a nutrição delas é muito semelhante, tá, gente? Então, tem muita gente que fala que a Mesodate tem mais fibra, que enfim, que a concentração de açúcar não é tão grande. Não, tá, pessoal? Se você for pensar entre uma e outra, a gente vai ter as mesmas concentrações e elas são mais ou menos parecidas, tá? E ambas têm, então, são ricas em fibras, em vitaminas e minerais, né? E ambas também contêm significativas concentrações de açúcar natural. Então, para adoçar, para comer também, ela vai proporcionar a mesma coisa. A única diferença é que a Mesodate ela é bem maior, né? Ela é bem mais graúda e a outra é pequenininha. Até pelo preço, acho que é por isso, né? Pelo tamanho também das duas. Outra coisa importante, como eu falei, elas têm um baixo índice glicêmico. Isso quer dizer que elas não aumentam a nossa glicose? Não, gente. Quer dizer que ela aumenta menos. O índice glicêmico é mais baixo. Você vai ingerir a frutose, só que o índice glicêmico é menor, tá? E não vai afetar tão rapidamente os seus níveis de açúcar no sangue, tá? Muitas vezes como os açúcares refinados, os açúcares realmente de mesa, todos esses açúcares aí, eles vão ter um alto índice glicêmico e isso vai realmente contribuir para você ter aí um nível de açúcar no sangue muito alto. Então as tâmaras têm esse benefício, tá? Que mais? Como é que a gente pode usar, né? Agora vem essa parte final aqui, que eu sempre gosto de falar bastante, é que como é que a gente pode usar a tâmara, né? Como é que a gente pode usar em casa? Então, como é que eu faço, né? Por elas terem uma consistência bem molinha, né? Você pode bater ela, então cuidado, uma coisa importante, ela tem um caroço, tá? Algumas não tem, mas outras tem. A maioria já vem com caroço, então você tem que abrir ela parece, gente, uma ameixa, tá? Só que ela é mais gostosa, ela é mais marrom, a ameixa é preta, né? Ela é marrom e mais compridinha, assim. E ela tem um caroço por dentro, então o que é ideal? Você vai cortar, tirar o caroço, né? E o que você pode fazer com ela? Você pode, primeiro, fazer essa receitinha do xaropinho, né, do creminho, né, do néctar de tâmara que eu tenho em casa. Então vocês podem fazer o quê? Vocês vão colocar elas de molho, né, na água, e depois elas vão soltar, quando elas ficam de molho, elas soltam, né, um pouquinho elas ficam mais moles, como se fosse uma ameixa. E depois vocês podem bater no processador até virar uma pasta, até virar um melzinho para vocês colocarem em cima do seu iogurte, em cima do kefir, em cima de uma fruta, para adoçar alguma coisa que vocês queiram adoçar, né? Você pode adoçar o café, adoçar outras coisas que fica bem gostoso. Não é todo mundo que curte, mas é bem legal, tá? Eu acho que pode ser uma oportunidade aí muito legal pra você. Então você pode bater no liquidificador
ou no processador de alimentos e fazer, na verdade, um néctar dessa tâmara, né? Outra coisa legal que vocês podem fazer, bater nos seus smoothies, né? Nas suas vitaminas, nos seus sucos, como realmente o substituto do açúcar, tá? Então você pode pegar um pedaço de tâmara e aí vocês vão ver, gente, o que na verdade vai adoçar pra vocês, tá? Cuidado com a concentração, porque a gente sabe que o açúcar da tâmara é uma frutose, tá? Apesar de ter um índice glicêmico baixo, é fruta, é açúcar, tá? Então é importante a gente entender isso. Então bater para adoçar um suco, para adoçar uma vitamina, para misturar no iogurte, tudo isso é muito legal. Eu queria, na verdade, parabenizar um amigo meu que tá aqui, que eu gosto muito, que é o Fábio. Fábio, muito bom você tá aqui. E você tá comparecendo aqui na minha live. Tô muito feliz de você poder estar aqui e compartilhar esse momento aí das minhas lives falando aí sobre alimentação, viu? Então vamos lá, vamos voltar ao nosso assunto. Então assim, bater no suco, bater no iogurte, bater pra fazer uma vitamina. Vocês podem fazer ela misturada, gente, às vezes com um aperitivinho. Então vocês podem abrir ela e colocar um pedaço de morango dentro. Vocês podem colocar uma castanha dentro e fazer ela meio conjunto com castanha. Então assim, a tâmara pode ser usada de várias formas, com essa possibilidade, com essa oportunidade aí de adoçar o seu alimento, tá? Como eu falei, cuidado com o caroço, né? E aí, o que a gente pode fazer? Muitas vezes é para adoçar, tá? Uma coisa que fica gostosa é com queijo de cabra. Com queijo de cabra fica muito gostoso. Ou com queijo artesanal, se você comprar aquele queijo artesanal, né? Que normalmente o que eu indico pra vocês é que se vocês vão consumir um queijo, é legal consumir um queijo artesanal. Então nesse momento aí é importante vocês consumirem um queijo artesanal feito de maneira natural, né? Através do leite cru. E aí de repente uma tâmara com queijinho também fica uma delícia, tá? E como eu falei, o que vocês vão fazer? Normalmente se deixar ela na água, né? Ou vocês deixam na água mais tempo, vocês colocam uma água mais quentinha, né? Uma água morna para ela conseguir ficar mais macia, o mais macia possível para você conseguir bater. Porque se vocês comprarem a tâmara pequenininha, ela é mais durinha, tá? A Major Date não, ela é maior e ela é mais macia. Mas a outra tâmara, ela é durinha. Então vale a pena colocar aí numa água morna e deixar ela um tempinho para ela poder amolecer. Igual a ameixa, ok? Que mais? Olha só. Alguns efeitos colaterais, tá, gente? Só pra gente entender aqui alguns efeitos colaterais que a gente pode ter em relação à tâmara, tá? Não é todo mundo, mas eu sempre faço questão de colocar esse ponto pra vocês, de atenção, pra vocês terem cuidado, tá? Antes de mais nada, você tira o caroço, tá, gente? Porque isso aí realmente o caroço é grande, então tira o caroço, tenha certeza que vocês estão tirando o caroço antes de comer, principalmente quando vai bater em alguma coisa. Enfim, é importante saber que ela tem um caroço, tá? E como qualquer fruta, gente, é uma frutose. Então, de novo, não vamos exagerar. Vamos comer com parcimônia, como se fosse um açúcar, só que vocês estão substituindo por um açúcar de boa qualidade. Ponto, tá? E então, presta atenção, porque muitas vezes pode elevar o açúcar no sangue. E se você tiver constipação, mais do que ocasionalmente, né? Então, assim, como eu falei, é bom pra constipação, é bom pro intestino preso, mas assim, normalmente tem gente que tem constipação crônica e aí tem sangramento nas fezes. Então, assim, se tem esse tipo de coisa, procura um médico pra entender. Fezes, né, com sangue não é uma coisa normal, não é um sinal de normalidade. Então, às vezes é uma inflamação, às vezes é alguma coisa, então assim, vale a pena procurar um médico, fazer uma colonoscopia para entender exatamente o que quer dizer isso, tá? E outra coisa importante, gente, é que pode-se ter alergia à tâmara, como a gente tem alergia a morango, como a gente tem alergia a castanha, como a gente tem alergia enfim, a vários alimentos. Assim, qual que é a minha sugestão? Come um pedacinho, para quem nunca comeu, come um pedacinho, vê se tem alguma reação. A reação é difícil de acontecer, mas ela pode ter uma reação alérgica, tá? Então, se você sentir qualquer tipo de alergia aí alimentar, né? Coriza, às vezes, inchaço na língua, alguma coceira no olho, tudo isso é uma vermelhidão, né, facial. E interrompa o consumo, claro, né? E procure um médico para poder ter certeza que vocês estão se cuidando, ok, pessoal? Então, olha só. Era isso que eu queria falar. A gente falou meia horinha hoje. Até falei rápido, né? Normalmente eu falo um pouco mais, mas falamos meia hora. Eu queria agradecer, então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido agora, né, o poder da tâmara e o quanto essa substituição pode realmente ser aí um atalho para você combater as suas inflamações, né, porque assim, quando a gente começa a tirar coisas, né, que não são boas e são pró-inflamatórias, a gente já tá aí criando atalhos pra gente poder combater as nossas inflamações através de uma alimentação saudável, tá? Então, isso é muito legal e eu acho que isso, espero que tenha valido a pena aí todo o material que eu dividi com vocês hoje. E agora vamos falar das dúvidas. Quem tem dúvida aqui, vamos lá para as dúvidas.
pra gente poder tirar essas dúvidas das tâmaras de que vocês venham a ter, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olá, 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 olá. Todo mundo falando oi primeiro. Vamos ver se tem alguma dúvida aqui. Opa, as protagonistas falando oi. Deixa eu ver aqui. Opa. Então a maioria falou que ela era saudável, então vocês acertaram hoje. Olha lá, ó. A Rochelle tá falando o seguinte, ó. Nem tudo que é saudável é bom pra mim, pelo menos naquele momento. Exatamente, gente. A gente tem que sempre lembrar disso. Ó. Opa. A Clarme, é isso? 06, tá dizendo assim, poder comer somente uma por dia. Gente, então, é pra você adoçar, como se fosse um açúcar, mas é um açúcar mais gostoso, um açúcar mais saudável. Então, assim, é com equilíbrio, tá? E diabetes, pode usar? Fátima, então, de novo, como eu falei, a banana tem um índice glicêmico alto, o mamão tem um índice glicêmico alto, algumas frutas têm um índice glicêmico alto. Quem tem diabetes tem que ter sempre o quê? Tem que ter essa consciência. E aí, o que eu recomendaria a você? Pergunta pro seu médico, né? Mostra até as propriedades, fala pra ele, olha, eu descobri que a tâmara é uma fruta legal, ela tem um índice glicêmico baixo, eu entendi também que ela é uma frutose, mas ela não vai levar muito meu índice de açúcar no sangue, ela tem muita fibra, eu posso substituir, de repente, de vez em quando, comer ela como um docinho, ou pra adoçar um pouquinho de vez em quando os meus alimentos? Então, acho que é uma pergunta que você tem que fazer pro seu médico, até pra vocês estarem coerentes aí com relação ao consumo da tâmara, tá bom? Tâmara é uma delícia, isso aí. Onde encontrar? Bom, eu falei, né, pessoal? Hoje em dia tá bem fácil de encontrar a tâmara. Eu sempre encontro em supermercado e em hortifruti. Eu sempre compro. Então, é uma coisa que cada vez mais está sendo fácil de encontrar. A Malu tá dizendo o seguinte, eu também amo. Lembro que mamãe comprava sempre para as festas de final de ano. Que legal, muito joia, né? Morango com tâmara é uma delícia, realmente, é muito gostoso mesmo, verdade. Verdade, Simone, castanha do Pará fica bom. Dri, a tâmara é aquela desidratada? Gente, não é desidratada, né? Ela é seca, né? Desidratada, pode ser sim. Onde você comprou a calda dela? Então, eu comprei nos Estados Unidos, tá? Eu comprei nos Estados Unidos, é néctar de tâmara, parece um mel. Foi lá que eu comprei. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Já sei o que eu vou colocar no meu kefir. É isso aí, Malu. É muito gostoso. Vamos lá. Quantos podemos consumir diariamente ou semanalmente? Ó, de novo, gente. Eu consumiria aí de vez em quando. Então, assim, vai uma média legal, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, pra você poder adoçar alguma coisa. Tá? É a mesma coisa que se você estivesse tomando mel, né? O mel, ele é legal, ele tem vários nutrientes e é melhor que o açúcar. Só que a tâmara, ela deveria também ser comida com equilíbrio, tá? Vamos ver aqui, ó. Para a manutenção dos ossos e outros benefícios, como consumir e obter esses benefícios? Então, ela ajuda a melhorar os ossos, porque ela tem todos esses nutrientes que a gente falou. Então, se você comer, de repente, umas 3 vezes por semana, você já vai estar ajudando o seu organismo a se beneficiar com o fósforo e com o cálcio que tem presente na tâmara, tá? Mas, olha, sim, gente, sempre gosto de falar, não é isso que vai melhorar só a osteoporose de vocês ou um problema ósseo, tá? Existe todo um processo, a gente sabe, pra combater a inflamação, a gente tem que ter o quê? Os nossos passinhos, né? E quem tá me acompanhando sabe que não existe fórmula mágica, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dri, onde você comprou o néctar de tâmara? Falei, né? Falei que foi nos Estados Unidos. Também pode comer ela inteira? Pode! De repente você tá com vontade de comer um docinho, Malu, pega essa tâmara e come ela com docinho, como se fosse um docinho, né? Que ela é quase um doce, né? Então super vale a pena, super. A Patrícia tá falando que ela não é barata, essa jumbo aí, ela é carinha mesmo. A Fátima tá falando o seguinte, Dri, mel é natural? Gente, mel é natural, mel é mais ou menos parecido com a tâmara, mas a tâmara ainda tem um índice glicêmico mais baixo que o mel, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Dri, bacana, pasta orgânica
Dri, banana passa orgânica seca, aquelas que vendem em cerealistas, não tem açúcar ou é só da fruta? Depende, tá? Você tem sempre que perguntar para todos os lugares que vocês vão comprar. As frutas secas, normalmente elas são desidratadas e não tem açúcar. A concentração de açúcar é maior, mas é a frutose da fruta. O que você tem que ter certeza na hora que você for comprar, perguntar: amigo, isso só tem frutose da açúcar da fruta mesmo ou tem açúcar adicionada? Açúcar adicionada, tá, pessoal? Essa é a frase que vocês têm que perguntar no supermercado. Tem açúcar adicionado neste alimento? E aí eles vão dizer: não, não tem ou sim tem. E aí vocês olham lá se tem algum açúcar adicionado. Dri, me desculpe fazer essa pergunta fora do tema, em pauta, mas preciso tirar essa dúvida. Sobre o caldo de osso, eu não estou conseguindo salsão. Pode substituir ou não? Não precisa. Se você não achou o salsão, pode fazer sem, tá? Dri, posso fazer o kefir em potes de plástico? Para fermentar? Não pode. Você tem que fermentar ele num pote de vidro e deixar na geladeira também no vidro. Melhor, tá? É melhor assim. Dri, não consegui assistir a live de ontem e nem de quarta. Poderia liberar pra mim? Meu amor, as lives que vão ficar liberadas aqui são as lives de terças e sexta, tá? As outras lives, não que elas não vão ser liberadas, elas vão, mas elas não vão ser liberadas logo automaticamente. Então, só pra vocês saberem, as lives de terças e sextas são as lives que a gente libera. As outras não são liberadas e vocês têm que assistir aqui comigo ao vivo, ok? Rochelle, acredito... salsinha, vamos lá. Gente, posso substituir por uva passa? Não é a mesma coisa, tá, Isaura? A gente tá falando da tâmara, que tem benefícios específicos de cálcio, de potássio, né? Aliás, de fósforo, de muita fibra. A uva passa não tem todos esses nutrientes, tá? São outros nutrientes, a gente não tá falando dela aqui, mas elas são... A única semelhança entre a tâmara e a uva passa é que elas são desidratadas, mais nada, tá? A Malu tá perguntando se pode comer quando dá vontade de doce. Pode, gente, mas assim, se der vontade de vocês comerem doce o dia inteiro, vocês não vão comer tâmara o dia inteiro, né? Tomar cuidado com a vontade. Lembra daquela aula que eu dei? Não sei se vocês viram a live de comer emocional. Então, assim, toma cuidado, tá? Porque, assim, a vontade de doce às vezes pode aparecer 10 vezes no dia, né? Então, vamos gerenciar isso. Dri, sei que não tem a ver com o assunto hoje, mas queria saber a diferença de sal marinho, do iodo... Sal marinho e do mercado. Qual você recomenda? Sal marinho é melhor, porque a constituição do iodo do sal marinho é melhor do que esse sal refinado do supermercado. Andri, qual tem o maior índice glicêmico? A tâmara ou o açúcar de coco? Agora você me pegou. Mas eu ainda acho que é o açúcar de coco, tá? Me lembra disso, me manda pro inbox, eu acho que é uma ótima pergunta. Eu não tenho certeza absoluta. Manda no meu inbox hoje e fala assim: Dri, lembra daquela história do índice glicêmico? Qual que tem mais índice glicêmico, a tâmara ou o açúcar de coco? Eu acho que o açúcar de coco ainda é menos glicêmico ainda, tem menor índice glicêmico. Não entendi quais são os efeitos colaterais. Olha só, os efeitos colaterais é assim. Cuidado com o caroço, tá? Que você pode engolir o caroço e não é legal. Você pode ser alérgica, né? Existe alguma probabilidade de alergia? Pode ser, então come um pedacinho pra ter certeza que você não tem inchaço no rosto, às vezes coriza, às vezes olho inchado, então toma cuidado com isso e cuidado com a quantidade, né? Porque sabemos que por mais saudável que seja o açúcar, é um açúcar. As tâmaras podem ser consumidas por qualquer pessoa, qualquer tipo de inflamação? Sim, qualquer tipo de inflamação em qualquer pessoa. Tâmara com whey pode? Então, Berenice, depende do pode, né? Não sei em que nível você tá de inflamação. No whey, de repente, se for de origem animal, uma proteína animal, pode ser que não seja tão legal. Aí vai depender muito de caso a caso. Depois de triturar, pode levar ao fogo para aumentar a durabilidade? Célia, até pode, tá? Mas assim, você pode deixar ela para deixar o quê? Não nem a durabilidade, para deixar ela mais talvez consistente, porque ela vai reduzir um pouquinho e pode ficar um pouco mais consistente. Pode sim. Obrigada pela explicação, vamos assistir suas lives. Obrigado, querida. Que bom que você tá aqui. Carla, a pera, quando cozida, ela fica muito doce. Parece que coloquei açúcar. Em relação à frutose, tem mais ou menos a pera ou a tâmara?
A tâmara tem menos índice glicêmico do que a pera, tá? E outra, gente, uma coisa importante, Carla, a tâmara tem fósforo, tem cálcio e tem muita fibra, tá? A pera tem fibra, mas não é na mesma constituição. Dri é ponto de encontro, kkk, já é um vício. Que bom, meninas, que vocês estão encontrando esse momento aí pra ficarem juntas e aprenderem sobre alimentação, né? E as passas, posso comer quando dá vontade de comer um doce? Já falei, né, pessoal, sobre as passas. Adorei, você é 10, obrigado, pessoal. Essas lives são maravilhosas, obrigado. Povo, acho que é isso, né? Todo mundo já respondeu. Hoje a live vai acabar, acho que mais cedo um pouquinho, é isso? Vamos lá para ver se tem alguma outra pergunta, né? Lembrando, pessoal, olha só, que amanhã tem 247, porque é sábado, tá? Não tem direto com a Dri. E a semana que vem, domingo não tem, tá? Domingo é um dia que eu realmente resolvi dar um break aí um pouquinho pra eu poder dar uma descansada. Então a gente não tem nem direto com a Dri, nem 247, mas claro, os meus vídeos que sempre eu posto no Instagram, os vídeos do YouTube, canal do Telegram, sempre vão estar lá aquecido com coisas, mas essas lives a gente não vai ter no domingo só, tá? Mas amanhã a gente tem direto com a Dri às 2 horas e 47 minutos, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Espero que agora vocês vão ter mais uma substituição interessante aí, né, para vocês combaterem as inflamações, darem o primeiro passo para combater as inflamações aí e realmente colocar um açúcar de origem natural aí para estabelecer esse contato mais natural com o organismo de vocês, tá bom? Um beijo grande, tô vendo aqui, obrigada. E uma coisa importante, hein, pessoal? Toda live agora eu tô gerando um desafio, tá? Comecei ontem e vou fazer isso todas as lives. Quem for lá, daqui a pouco, daqui 2 minutos, eu vou tirar uma foto minha, eu vou postar no meu feed e vou postar nos stories, tá? A minha foto de hoje da live, vou colocar assim, quais são as sacadas que vocês tiveram na live de hoje? E eu quero que vocês escrevam lá quais foram as grandes sacadas que vocês tiveram, né? E contar pra mim o que vocês acharam. E quem também... me pegar essa live aqui, né, o que vocês aprenderam e fazer um stories e me marcar, eu vou também repostar algumas alunas no nosso feed lá e no nosso stories. Então isso aqui, ó, quero ver todo mundo agora, depois que eu desligar aqui, indo lá no meu Instagram e colocando qual foi a grande sacada e o grande aprendizado que vocês tiveram aqui, tá bom? E se isso resolveu muito a vida de vocês, tá bom, pessoal? Então, ó, tô indo lá, quero ver vocês. Quero ver aí quem é que vai colocar, escreve aí pra mim. Dri, vou postar, porque eu vou lá ver depois se vocês vão postar mesmo. Os meus coraçõezinhos que eu adoro continuam aparecendo aí, mas eu quero saber quem é que vai postar esses comentários, porque assim, de verdade, gente, isso é tão legal, porque assim, os comentários que vocês postam são comentários que vão ajudar outras pessoas a quererem descobrir a mesma coisa que vocês estão descobrindo. Então, na verdade, vocês estão, ajudando a si mesmas, né? Porque vocês estão aqui. E vocês estão, na verdade, compartilhando com outras pessoas aprendizados que vocês tiveram na live de hoje. E isso vai fazer com que mais e mais pessoas conheçam dessa alimentação natural, conheçam dessa alimentação anti-inflamatória e mais pessoas combatam essas inflamações, né? Que são tão chatas no nosso organismo, tá bom? Então, um beijo pra vocês. Espero vocês lá no feed, tá? Lá no feed, que aí eu quero que vocês preencham lá pra mim e compartilhem também, né? E deem um comentário. Um feliz Dia dos Namorados para todos vocês. Vou curtir os meus namorados. O meu namorado de verdade, os meus namoradinhos são os meus filhos, a minha namorada que é minha mãe. Eu acho que namorado é todo mundo que a gente ama, né? Então vocês também tenham um ótimo Dia dos Namorados e divirtam-se bastante e um ótimo final de semana, tá bom, pessoal? Um beijo grande pra vocês e a gente se vê amanhã no 247. Um beijo!